Boa noite. Iniciar mais uma aula no nosso curso de formação continuada para diretores do Estado do Rio de Janeiro. Hoje é o nosso quarto encontro, né? Na verdade, o terceiro, mas o quarto encontro. É o módulo 1, unidade 4, que tem como tema equipe pedagógica e trabalho pedagógico da escola e planejamento coletivo. Lembrando que nessa semana nós teremos uma aula de reposição, uma aula de reposição com a professora Flávia, da unidade 1, e ainda teremos uma aula de reposição com a professora Nívia, da unidade 3, tá bom? Por isso que causou aí uma confusão do nosso calendário, do nosso cronograma, mas hoje é a nossa unidade 4 do módulo 1. Nós teremos ainda mais duas unidades desse módulo, a unidade 5 e a unidade 6, a unidade 5 ainda com a professora Bruna e a unidade 6 com o professor Peterson. Vou apresentar a professora Bruna, já agradecendo de antemão ela ter aceitado participar conosco desse curso, né, de extensão. A professora Bruna Mota Murizani Ferreira, ela é professora da Faculdade de Formação de Professores, da UERJ, é doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é mestre em Educação pela Universidade Federal Fluminense, graduada em Pedagogia pela UF também, é especialista em Psicopedagogia Institucional e Clínica, tem formação e certificação Ítalo Marcilli, é coordenadora de grupos de estudos e pesquisa em linguagem, infância e informação, atuou no PENAIC Alfabetização como formadora do Polo Rio de Janeiro e como supervisora do Polo de Duque de Caxias e no PENAIC de Educação Infantil como formadora. Também foi professora do curso de extensão Mediadores de Leitura e dos cursos de especialização CESP, Alfabetização e Docência na Educação Infantil no UFRJ, tem experiência na área de educação, com ênfase em formação de professores, orientação pedagógica, educação infantil, alfabetização, leitura e escrita, e atualmente ela também está na coordenação da extensão, né, da extensão e cultura lá da FFPERJ, da nossa PR3 no nosso campus. Boa noite, Bruna, bem-vinda e obrigada. Boa noite, eu que agradeço o convite, Adriana, para estar aqui, né, de alguma forma contribuindo com esse curso, formação dos diretores, né, do Estado, do Rio. Então, a Adriana leu aí, né, o nosso textinho de apresentação do Lattes, né, que mostra um pouco, né, da nossa trajetória de formação, de atuação profissional também, mas eu quero, então, ressaltar aí hoje para vocês que durante quase 20 anos eu atuei como orientadora pedagógica no município de Duque de Caxias, né? Então, tem aí uma experiência, né, dentro de rede pública com essa parte pedagógica, né, sendo que uma parte desse tempo, nos últimos 4 anos, atuando dentro da Secretaria de Educação, né, com a formação dos profissionais da rede, né? Então, tenho aí também uma experiência, né, com a educação pública, né? Fui professora do município do Rio, mas por um tempo muito curtinho, né? Porque depois tendo filho, querendo fazer o doutorado, enfim, acabei optando por ficar só com a matrícula em Caxias. E estou na UERJ, né, na Faculdade de Formação de Professores, lá em São Gonçalo, já há 10 anos. Né? Então, isso para vocês saberem um pouquinho, que também fala um pouco do lugar de alguém que viveu, né, dentro da escola pública, minha primeira experiência numa escola grande, em Caxias, né, com turmas que iam da educação infantil até o segundo segmento, né, do ensino fundamental, tendo EJA também, está numa escola bem grande, né? E, enfim, nosso tema, estou falando isso, né, marcando também esse lugar, porque o tema da aula de hoje vai abordar a questão do trabalho pedagógico, né? Então, a ideia, gente, eu estou aqui, né, se vocês comentarem, perguntas, comentários que quiserem fazer, podem usar aí o chat ao vivo, que estou dando um jeitinho aqui de acompanhar também o que está rolando no chat, estou vendo
por enquanto, né? Só o boa noite de vocês aí, mas podem usar o chat lá que se eu não perceber alguma coisa, a Adriana me dá um help aí, mas a ideia é que vocês possam fazer comentários, perguntas, e aí, na medida do possível, eu já vou dialogando com vocês durante a aula, tá bom? Obrigada, Adriana, já ia pedir para você colocar aí. Então, a unidade 4, né, o tema da aula é equipe pedagógica, trabalho pedagógico da escola e planejamento coletivo. Pode passar, Adriana. O objetivo, então, principal hoje é discutir a relação entre a gestão educacional e o trabalho pedagógico. E eu quero destacar aqui com vocês alguns pontos principais dessa nossa conversa de hoje. Tá? A gente refletiu um pouquinho sobre a função da escola, a relação entre a gestão e o trabalho pedagógico e o planejamento. Tá? Vamos passar aí para uma primeira pergunta inicial, né? Uma questão inicial. E aí eu queria que vocês, na medida do possível, pudessem colocar aí no chat, quem puder. O que vocês diriam? Qual é a função da escola? A escola existe para quê? Vou dar um tempinho aí para chegar a vocês e vocês responderem no chat. Se alguém puder colaborar aí. Qual é a função da escola? Enquanto eu aguardo vocês colocarem no chat, assim, a gente, por que essa pergunta, né? A gente está aqui num curso de extensão de formação para gestores, né, gestores de escolas, e a gente precisa pensar para que a escola existe, né? Qual é o ponto principal da existência de uma escola? E aí vou trazer uma argumentação aqui hoje, né, para a gente poder pensar como é que a gestão entra, né, ou como é que a gestão atua em relação à função da escola. Né? Se a gente pensar por que a escola existe. Né? Qual a função da escola? Ainda não vi nada no chat. Vou dar mais um tempinho para ver se alguma coisa aparece. Estamos na escola para quê? O pessoal está preocupado em entrar no grupo da turma, né? As mensagens que estão lá no chat. Bom, eu vou seguir, se alguém se animar e escrever no chat, aí eu vou retorno ao que vocês, porventura, escreverem aí no chat, tá? Digamos que a escola existe e o trabalho que a gente faz, obrigada, Antônio, botou aí, educar e formar cidadãos. Aí a gente pode pensar, né, nessa resposta aí do Antônio, só a escola educa e forma cidadãos? Né? Rose, contribuir para a formação social, emocional e acadêmica. Obrigada, gente, os comentários estão chegando. Estimular o pensamento crítico e a criatividade. Aline, a função principal da escola é educar e formar indivíduos capazes de aprender a pensar, criar e contribuir para a sociedade de forma positiva e responsável. Formação integral do indivíduo. Então, vamos lá. Se a gente pensar, né, nós nos educamos, nos formamos como cidadãos, nos socializamos, desenvolvemos, né, nossas potencialidades em muitos espaços sociais, em muitos espaços culturais, e não só na escola. Mas a escola tem um lugar fundamental nesse processo de formação do ser humano. Né? Então, educar e estimular, formação, local de troca, aprendizagem, de cidadãos que reconheçam seu papel e sua importância na sociedade. E aí, a gente pensar, qual seria, então, o centro do trabalho da escola? O que eu quero argumentar hoje com vocês é que, assim, o que é central na função da escola é o trabalho pedagógico. Né? O que é central na função da escola é a gente promover
a aprendizagem e o desenvolvimento dos estudantes. No caso das escolas estaduais, vocês lidam majoritariamente com adolescentes, jovens, adultos, né? Então, a gente também pensar, né, nas especificidades dessas fases da vida, né? É muito diferente quando a gente trabalha com criança e quando a gente trabalha com jovens e adultos, né? As demandas, né, das pessoas dentro da escola serão diferentes. Os processos de aprendizagem eles vão ter também características diferentes. Então, digamos assim, a gente hoje vai trazer essa ideia de que o que é central na escola é o trabalho pedagógico. O que é central na escola é essa formação das pessoas que ali estão, né, num sentido de aprendizagem. Né? As pessoas precisam aprender. Né? Os estudantes que estão na escola precisam aprender. E aí, a importância da gente entender quem é responsável pela dimensão pedagógica na escola. Né? Passa para mim, Adriana, por favor. Brevemente aqui, a gente pensar o que está na legislação. Né? A escola tem que elaborar a proposta pedagógica. A participação dos profissionais da educação na elaboração dos projetos pedagógicos, participação da comunidade escolar e local, em conselhos escolares ou equivalentes, e a atuação dos sujeitos escolares na participação das decisões realizadas pelas escolas. Digamos que a gente pode falar que tem aí princípio da gestão escolar democrática. Né? Precisamos elaborar propostas, então, cada escola precisa fazer a sua proposta pedagógica, o seu projeto político-pedagógico, o seu planejamento, né, com a participação dos profissionais da escola, com a participação da comunidade escolar, né, e com os sujeitos podendo participar das decisões realizadas na escola. Né? Então, a gente está partindo desse princípio, digamos assim, de uma gestão democrática. Tá? Pode passar, Adriana. E aí, uma outra pergunta. Quem é responsável pelo pedagógico na escola? O que vocês diriam? Hoje a gente está aqui para pensar isso, nessa dimensão do trabalho pedagógico, né? Equipe pedagógica, o trabalho coletivo, planejamento coletivo, mas com esse enfoque no trabalho pedagógico. Quem é responsável pelo pedagógico na escola? Quando pensa assim, gestão pedagógica, trabalho pedagógico, aprendizagem dos alunos, né? Aí a gente pensa assim, quem responde pelo pedagógico da escola? Né? Se alguém perguntasse isso para vocês, chegou alguém na escola e falou, com quem eu posso falar aqui sobre o pedagógico da escola? Quem é responsável pelo pedagógico na escola? O que vocês diriam? O Antônio está aí, ó, firme e forte, participando. O coordenador e o diretor. Né? Então, o Antônio está colocando aí, o coordenador e o diretor são responsáveis pelo pedagógico na escola. Quem dá mais? O diretor pedagógico, a equipe diretiva. Vejam que as respostas de vocês, num certo sentido, o diretor adjunto, o que elas revelam também, né? O coordenador, como é que a escola está organizada, né, em termos dessa gestão? A gente está falando de gestão. Se a gente está falando de gestão, e quando eu pergunto quem é o responsável pelo pedagógico na escola, muito facilmente a gente vai associar a uma dessas pessoas, né, a depender da organização aí dessa equipe diretiva, dessa equipe gestora na escola, quando tem o coordenador, quando tem, né, a direção. A direção sempre tem, né? Geralmente. Coordenador, às vezes, não. Né? O William está dizendo a responsabilidade pedagógica é uma construção social. No sentido amplo, sim. Né? E aí, pode passar, Adriana, por favor.
A gente vai ver uma sequência aqui de esquema que vai se complexificando, digamos assim. Né? Se a gente está pensando pedagógico e se a gente aqui, né, entender, quando a gente fala de pedagógico, a gente está falando especificamente, bem especificamente, de aprendizagem e desenvolvimento. Né? A gente vai, então, pensar quem está na escola, né, aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes que estão na escola, né? Mas a gente também pode pensar em termos dos professores, dos gestores, dos demais profissionais da escola. Todos eles atuam de alguma forma para que a aprendizagem e o desenvolvimento aconteçam. Dos estudantes, mas também a gente pode ampliar a compreensão de processo pedagógico e pensar nas nossas próprias formações, né? Na formação dos profissionais que estão dentro da escola. Né? Então, tem um trabalho pedagógico também a ser feito continuamente em relação aos profissionais e não só em relação aos estudantes. Pode passar, Adriana. Aí, além dessas pessoas, né? Vejam que aqui eu coloquei no lugar, as pessoas que estão dentro da escola, quando a gente está pensando numa escola estadual, por exemplo, a gente vai ter relações com a SEDUC, né? Tem profissionais na SEDUC, tem documentos da SEDUC que, de alguma forma, estão relacionadas a esse trabalho pedagógico que acontece, né? Que estão ali meio como satélites, digamos assim, né? Da escola, mas que são satélites, mas também estão por dentro, né? A gente tem o governo federal, porque a gente vai ter políticas que são políticas nacionais, a gente vai ter legislação, documentos curriculares, né, uma série não só, né, leis, mas também projetos, programas que chegam para a escola, né, políticas das mais diversas. A gente estava falando com a Adriana antes da gente começar a aula aqui, não sei se vocês viram, mas ontem, né, saiu um novo decreto do governo federal instituindo a Política Nacional de Educação Inclusiva, instituindo a Rede Nacional de Inclusão. Então, um documento novinho, né, de ontem, né, que traz uma série também de questões aí para pensar a inclusão, o atendimento educacional especializado dentro da escola, e está explícito nesse decreto, né, da educação infantil ao ensino superior, em todas as etapas, segmentos, modalidades de ensino. Né? Então, a gente vai ter aí documentos, orientações, programas, projetos do governo federal que também vão, de alguma forma, se relacionar com isso que a gente faz na escola, pensando na aprendizagem e no desenvolvimento dos estudantes. Né? Além disso, a gente vai pensar nas famílias. Né? As famílias também, de uma certa forma, precisam estar presentes. A gente viu a própria questão, né, com o conselho escolar, a importância de ter a representação de famílias, mas pensar que essas pessoas, mesmo quando a gente fala de jovens, de adultos, né, as relações familiares, o ambiente familiar, as pessoas que compõem a família e que marcam a realidade também desses estudantes, vai, de uma certa forma, estar presente dentro da escola, impactando também os processos de aprendizagem e desenvolvimento, e não só uma participação no sentido de gestão da escola, né, uma participação no sentido de estar na escola, né, mas que são elementos que constituem também os processos de aprendizagem e desenvolvimento. E, né, para a gente não ficar aqui enumerando muitos outros, né, agentes aí que estão, de uma certa forma, também relacionados ao que acontece na escola, eu coloquei ali os demais atores sociais. Né? Então, vejam que, assim, quando a gente pensa em quem é responsável pelo pedagógico, na verdade, a gente tem muitas esferas e muitos sujeitos que, de alguma forma, são responsáveis pelo trabalho pedagógico da escola. Claro que é isso, né? Quando eu dei o exemplo, se eu chegar na escola e perguntar quem é o responsável pelo pedagógico aqui, né, muito provavelmente a pessoa vai me indicar para conversar com alguém, como vocês disseram aí, o diretor adjunto, né? Achei interessante ver a Aline trazer o diretor adjunto aqui, porque em muitas escolas essa é meio que uma combinação, né, da divisão de trabalho. O diretor fica mais com as demandas, vamos botar assim, administrativas, verba, né, às vezes gestão de pessoas na escola, e um diretor adjunto que vai estar fazendo mais, né, esse lugar da gestão do trabalho pedagógico. Né? Muitas vezes tem essa divisão.
escolas que têm o coordenador pedagógico ou não, né? A gente sabe que, historicamente, isso, né, no estado do Rio, essa função, né, o professor articulador, o professor orientador, o coordenador pedagógico, né, sempre foi uma questão meio, como é que eu vou dizer, não tão organizada assim, né, embora a gente tenha, né, vocês vão ver já já, para quem acredito que vocês saibam, mas trouxe aqui, né, um documento que normatiza de alguma forma essa função do coordenador, né? Então, a escola que tem o coordenador pedagógico, né, na articulação com quem está na gestão mais diretamente, né, o diretor adjunto, então acaba que a gente encontra realidades diferentes na escola, né? Mas, muitas vezes, né, a articulação entre todos esses sujeitos aqui, e mais do que sujeitos, né, essas esferas aí, sociais, políticas, educacionais, que impactam o trabalho da escola também. Pode passar, Adriana. Esqueci que tinha mais um, né? Que eu botei aqui, né? Outros elementos que vão, então, compor esse nosso esqueminha aqui para pensar o pedagógico, né? Então, a gente tem o PPP, a gente tem um documento da escola, a gente tem a infraestrutura da escola, né? Quando eu coloco ali a infraestrutura, vamos pensar desde materiais, a infraestrutura mesmo, né, do prédio, uma questão que eu costumo muito falar, né, quando eu vou em escola, às vezes falo com professores e tal, cuidar da estética dos ambientes, né? A gente, às vezes, não para pensar, né, que muitos passam todos os dias, estão todos os dias dentro daqueles muros da escola, né, as paredes da escola, e como que um ambiente físico, né, bem cuidado, agradável aos olhos esteticamente, faz diferença, né? Assim como quando a gente entra num espaço que está sujo, que não está pintado, que não é bem cuidado, que isso vai nos impactando também. Isso eu vou falar um pouquinho mais na aula de sábado, que, né, tem uma dimensão aí da relação entre as pessoas e tal, e pensar um pouco, né, como é que cada um, né, como é que a gente cuida das pessoas dentro da escola, da relação entre as pessoas, essa dimensão, né, estética do espaço físico, ela também é fundamental, né? Então, as salas que a gente tem, né, se eu tenho uma sala de informática, se eu tenho uma sala de leitura ou não, né, como é que é o meu refeitório, se eu tenho um pátio, se eu não tenho um pátio, né, tudo isso impacta o processo pedagógico também, né? Deixa eu até ver, na verdade, até um combinado, mas é uma atribuição do diretor adjunto responder pelo pedagógico. A gente, de acordo com a realidade de muitas escolas, essas combinações são acordadas, é isso, né? Dependendo da realidade aí, às vezes, né, a coisa é um pouco mais compartilhada ou fica um pouco mais dividida mesmo, né? Porque as demandas são muitas, né? Vocês vão ver aqui já que eu trouxe para vocês, né? E no final do PowerPoint, esse PowerPoint vai ser disponibilizado para vocês também, tá, gente? A Adriana vai colocar para vocês depois. Tem as referências bibliográficas e vocês vão ver que tem um artigo especificamente que é sobre a gestão no estado do Rio de Janeiro, pegando tanto escolas municipais quanto escolas estaduais, e aí a autora vai trazer a questão, né, da complexidade a partir de um indicador do INEP, né, a complexidade da gestão e como que as escolas estaduais no Rio de Janeiro estão nos mais altos, né, níveis ali de complexidade de gestão. Então, né, o compartilhar do trabalho e até a divisão de tarefas, né, ela é muitas vezes fundamental, mas o cuidado, né, que se precisa ter quando a gente está falando de gestão também é que esse compartilhamento e até essa divisão de tarefas, se a gente não cuidar, né, e se não tiver um outro, né, enfoque aqui importante da aula de hoje, que é o trabalho coletivo, né? Então, a gente divide, a gente compartilha, né, mas precisa se ter uma visão mais integrada, né? Por isso eu começo com a função da escola, por isso eu começo problematizando aqui, chamando vocês a pensarem que o centro do trabalho da escola é o trabalho pedagógico, é promover a aprendizagem, para a gente pensar que todas as ações que envolvem gestão, as atuações de cada profissional, de cada pessoa que está na escola, né, precisa estar alinhada
objetivos, a metas que são comuns, né, que todos conhecem, ainda que cada um no seu lugar vá ter ações diferentes para que a gente possa contribuir efetivamente para que os objetivos e as metas que foram traçadas sejam alcançados. Então, por exemplo, a gente tem uma realidade há algum tempo, né, que os nossos estudantes comem na escola, né? E aí a gente pode pensar assim, o momento da alimentação não é pedagógica, né? Tem uma dimensão pedagógica mesmo, né? E vocês colocaram aqui a formação do cidadão, a formação integral. Quando eu falo em formação integral de um ser humano, eu tenho que pensar, por exemplo, que o momento de alimentação é algo que está na ordem não só do biológico e do fisiológico, mas está na ordem também do social, né? Aprendizagens relevantes, importantes, necessárias para o meu estar no mundo, né? Para momentos em que a refeição é compartilhada. Mas, para além disso, né, se a gente toma que a função principal da escola é promover a aprendizagem e o desenvolvimento dos sujeitos que estão dentro dela, né, a alimentação ela também entra aí como um fator. Né? Aliás, um dos fatores, por uma série de questões, mas dentre elas, muitas vezes, as crianças, os jovens, os adultos não terem uma alimentação minimamente necessária nas suas realidades de vida, a escola garante isso também, né? Pelos nutrientes que são necessários, por exemplo, para um bom desenvolvimento cerebral, para um bom desenvolvimento do corpo, mas também porque com fome fica difícil da gente fazer qualquer coisa e aprender especialmente, né? Então, as pessoas que estão ali responsáveis pela limpeza da escola, como eu estava falando, né, em relação à parte estética do prédio e tal, né, eu pensar na limpeza, a diferença que faz se eu estou num ambiente limpo, se eu estou num ambiente que tem odores agradáveis, ou se eu estou num ambiente que é sujo, que está degradado, que cheira mal. Né? Infelizmente, às vezes a gente vai entrar em escolas que têm essa realidade. Né? E aí também, assim, tem dimensões, né? Tem algo que cabe para quem está na gestão diretamente da escola, mas tem alguns elementos disso que ultrapassam, né, o gestor da escola ali, a equipe que está dentro da escola, que dependem muitas vezes de uma secretaria, né, e às vezes não só da Secretaria de Educação, mas de uma articulação com outras secretarias para, por exemplo, uma obra, uma questão de infraestrutura, né, prédios, escolas estaduais que o prédio é compartilhado, né, com escola municipal durante o dia, à noite é a escola estadual. Quanta complexidade, né, para lidar com questões como essa. Mas que é importante que a gente entenda que tudo isso influencia no modo como cada um está na escola e influencia nos processos de aprendizagem. Né? A questão das avaliações que eu coloquei aí também, né? Cada vez mais eu acompanho um pouco mais, gente, me perdoem aí, mas acompanho um pouco mais o ensino fundamental 1, né? E 2, assim, pela realidade municipal, tá? Por conta disso, para minha trajetória na educação pública foi em escola municipal. E o que a gente vê que está assim assolando as políticas municipais, essa ideia, né, de compra de material, de paga editora, de paga consultoria para preparar para o SAEB, né? Então, a virada que isso faz no pedagógico, a virada que isso faz no trabalho docente cotidiano, muitos professores dizendo eu virei aplicador de prova, né? E aí o problema não é que não é fazer avaliação, mas é a avaliação ser dessa forma, né? É um treinamento para uma prova do governo federal, porque a gente também não pode ignorar, né, que há índices que são produzidos e que eles impactam, por exemplo, também o financiamento. Né? Agora, como é que esses índices são produzidos, como é que a gente olha para eles, né, e age a partir deles também, em termos de gestão e de gestão pedagógica. Né? Como é importante que a gente pense como tem tudo isso compondo o que é o trabalho da escola, compondo o que é o processo pedagógico e aí, consequentemente, compondo o que é estar na gestão. Né? Os desafios, as implicações, né, do trabalho de uma equipe gestora, do diretor e do diretor adjunto, né, a depender aí da realidade da escola. Né? E essas coisas relacionadas também a verbas. Né? Muitas coisas
dependem do financiamento que se recebe, né? E da gestão dessas verbas em termos também de prioridades internas, né, da escola. Então, é tudo muito complexo, né? Mas é importante que a gente coloque luz nessas coisas, né? Eu posso estar falando coisas aqui que nem de longe são novidade, mas é uma forma, né, de organizar essas coisas, né, de dizer para vocês algumas coisas que ajude, talvez, né, a dar visibilidade para alguns desafios da gestão, pensando no trabalho pedagógico, né? A gente ampliar essa nossa compreensão do que é o pedagógico na escola e entender que tudo isso que a gente está falando aqui e outras coisas mais que, né, que não cabem nesse esqueminha aqui que eu fiz, vão estar relacionados aos processos de aprendizagem e de desenvolvimento dentro da escola, né? Mas passa aí para mim, Adriana. Geralmente, quando a gente tem essa figura, né, do coordenador pedagógico, é como se ele tivesse ali, que estar, né, pairando sobre tudo isso, né, com a função de organizar, digamos assim, né, de dar um tom do trabalho pedagógico na escola, né? Então, muitas vezes a escola não tem, né, uma pessoa que esteja efetivamente nessa função como coordenador, mas tem alguém que vai responder pela organização do pedagógico também. Pode passar, Adriana. E aí, bem brevemente, né, a gente pensar aqui na coordenação pedagógica, eu trouxe um trechinho de um dos textos que está na referência bibliográfica para vocês, né? Por conta da sua importância, o trabalho de coordenação pedagógica inseriu-se na ampla realidade educacional brasileira. Esse texto traz um pouco uma dimensão histórica, tá, gente, da função de coordenação pedagógica. A previsão legal das horas de trabalho coletivo, a exigência de elaboração de projetos pedagógicos e a necessária articulação e participação da comunidade escolar local estabeleceram uma nova dinâmica de trabalho exigindo maior planejamento e um olhar mais atento às necessidades postas pelas escolas. Essas autoras, então, vão trazer isso como uma argumentação que sustentou, né, historicamente, a necessidade de se ter, então, uma figura de orientador pedagógico, professor articulador, coordenador pedagógico. Aí, né, nesse texto delas também, elas vão mostrar como que o nome muda, né, a cada município, estado e tal, mas tratando-se de uma mesma função, né? Pode passar, Adriana. Aí vou trazer, então, aqui, né, esse aspecto da gestão pedagógica no estado do Rio de Janeiro. Está aí a referência do artigo, também está na bibliografia que está no final dos slides, tá? Achei um texto interessante, estava falando para a Adriana, assim, eu acompanho muito a produção de algumas pessoas sobre, né, o papel do coordenador pedagógico, que escrevem muito sobre a realidade de São Paulo, né, porque fazem a pesquisa em São Paulo, tanto na rede, né, municipal, quanto, na verdade, não só na rede, né, em mais de uma rede municipal no estado de São Paulo, interior também, né, além do estado. E aí, né, eu fui, para preparar essa nossa aula de hoje, buscar um pouco, né, a referência, né, alguém que tivesse pesquisado o estado do Rio de Janeiro, até para vocês terem também uma referência específica, né? Então, deixo aqui e trouxe, né, alguns recortes desse artigo para ver, né, uma pesquisa que teve como objetivo identificar a complexidade dos desafios da gestão escolar nos sistemas de ensino públicos e do estado do Rio de Janeiro e o lugar ocupado pelo coordenador pedagógico, tá? Enquanto guia, tá, gente? Saiu errado aí a digitação, enquanto guia de mediação dessa gestão no interior das escolas. A autora, então, toma como base um indicador de gestão do INEP, que agrega. Esse indicador, ele pega que elementos, né? O número de matrículas em cada escola do município ou do estado, a quantidade de turnos em que funciona a escola e os níveis e as modalidades de ensino nela oferecidas. E aí cria uma escala que vai de 1 a 6, né, para medir o grau de complexidade exigido na organização interna da escola, tanto em termos administrativos quanto pedagógicos. E aí vejam, né, escolas com menos matrículas, né, menor número de matrículas, com funcionamento em menos turnos, por exemplo, né, isso vai dando essa escala.
E aí essa autora mostra para a gente, tem vários gráficos também nesse artigo dela, né, como que escolas entre 150 e 1.000 matrículas, 3 turnos, 2 ou 3 etapas de ensino e EJA, né, estão no nível 5, e no nível 6, escolas com mais de 500 matrículas, 3 turnos, 4 ou mais etapas de ensino e apresentam a EJA como uma etapa mais elevada. E aí, né, ela mostra como que as escolas estaduais do Rio de Janeiro estão aí entre os níveis 5 e 6 de complexidade de gestão. Né? Então, a gente está falando de uma realidade que certamente vocês sabem muito melhor do que eu, né? Porque estão nela cotidianamente, mas para mostrar para vocês, assim, né, em termos de dados, né, e de um indicador aí de complexidade de gestão, como que a gestão das escolas estaduais, né, no Rio de Janeiro é muito complexa. Né? Então, volto a dizer, vocês sabem disso aí na realidade, na pele de vocês no dia a dia. Né? Pode passar, Adriana, por favor. E aí, né, essa autora vai dizer um dado importante trazido pelas pesquisas empíricas desenvolvidas com coordenadores pedagógicos, que vejam, ela está falando de gestão nesse artigo, mas ela quer, né, olhar essa figura do coordenador pedagógico na realidade do Estado do Rio de Janeiro, escolas municipais e estaduais. Então, pesquisas empíricas, então, né, pesquisas que vão lá para dentro da escola, vão ver a atuação do coordenador pedagógico, que apesar das normativas e orientações formais dos seus papéis, o exercício de sua função na prática está muito distante do proposto, influenciada principalmente pelas necessidades imediatas que surgem na escola e no âmbito dos sistemas de ensino. Muitas vezes ele acaba sendo um faz-tudo, sem tempo para exercer de forma sistemática quer a função de fiscalização, quer a de articulador e formador coletivo. Fiscalização aqui, gente, é muito no sentido, né, que eu, por exemplo, né, a minha experiência como orientadora pedagógica em Caxias, a gente tinha que ver a parte de documento, né, acompanhar o trabalho da escola e, né, o registro diário de classe, por exemplo, né, quando eu trabalhei com os professores de segundo segmento, isso era um desafio, né, que os diários estivessem em dia, registro da presença dos alunos, né, isso é uma parte, né, do trabalho do coordenador pedagógico, né, do orientador pedagógico. Eu, particularmente, nunca gostei tanto dela, não, né? A parte administrativa eu tinha que fazer, mas sempre gostei mais do estritamente pedagógico, digamos assim, né? De pensar a formação dos professores, de pensar, né, as práticas pedagógicas, os caminhos de avaliação, né? Sempre foi o que me mobilizou mais, mas essa parte da documentação, né, essa parte administrativa, né, burocrática, que a gente também precisa fazer. Né? Só que a realidade mostra, assim, quanto... eu diria que talvez, né, quando a gente trabalha com os adolescentes, é onde está o maior desafio nesse sentido, né? De quem está fora da sala de aula, né, aqui com foco no coordenador pedagógico, mas os profissionais que atuam fora da sala de aula, muitas vezes passam o dia apagando incêndio, né? E aí esse lugar de um trabalho efetivamente planejado, sistematizado, muitas vezes se perde. Então, assim, é importante, né, que quem está nesse lugar de organização do trabalho pedagógico da escola, né, especialmente quem está fora da sala de aula, né, porque a gente está aqui entendendo que os professores são responsáveis pelo trabalho pedagógico, mas é diferente cada um estar dentro da sua sala de aula, né, pensando os seus planejamentos, o seu trabalho com cada turma, né, sendo escolas estaduais, a gente tem a realidade, né, de professores que atuam com várias turmas no mesmo dia, né, a complexidade disso também, com realidades muito diferentes desses grupos, dessas turmas, né, com desafios muito grandes, se está na EJA, o trabalho com o ensino médio, né, com os jovens e os adolescentes, quantas coisas estão aí atravessando o trabalho desses profissionais, mas quem está fora da sala de aula, né, poder cuidar desse planejamento, né? Talvez uma reflexão aqui, ninguém precisa, obviamente, me responder, mas assim, como tem sido o trabalho de vocês? Né? Eu vou chegar na escola e vou ver o que tem para fazer, né? Ou tem realmente um planejamento mais a longo prazo, um planejamento a médio prazo? Tipo, o professor, quando ele pega uma turma, né, a gente consegue pensar, tem um plano anual,
né? Se o ano está dividido em bimestre, trimestre, né? Esse plano anual ele é fracionado também, né? Nesses tempos em que o ano letivo é dividido, né? Desse bimestre, um planejamento de repente mensal, semanal, até chegar no planejamento da aula, né? O que eu vou fazer hoje quando eu entrar na sala de aula. E muitas vezes nós que atuamos do lado de fora da sala de aula não temos esse tipo de planejamento para o nosso trabalho, né? Não só o coordenador, a direção. Pois é, por isso que eu estou falando, né? Geralmente quem está fora da sala de aula, né, acaba vivendo um pouco essa realidade, né? E aí a importância da gente ficar atento a também fazer um planejamento do nosso trabalho, né? A também fazer um planejamento a longo prazo, a médio prazo, mas assim, o que eu vou fazer amanhã, né, na escola? Porque olha só, gente, os incêndios cotidianos, eles sempre vão existir, né? Alguns dias mais, outros menos, algum dia vai ser incêndio mesmo, outro dia vai ser só, né, uma brasinha ali do cotidiano, que, imagina, uma escola são muitas pessoas juntas, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Os problemas acontecem, desde problemas de indisciplina, problemas de violência, muitas vezes dentro da escola, uma coisa que deixa de funcionar, né? E que impacta, né, o trabalho da escola naquele dia, mas se a gente entra no modus operandi, que é o modus operandi de apagador de incêndio, né, isso traz tantas consequências, né, gente, para a gente mesmo, pessoalmente, né, o cansaço, a frustração, muitas vezes ela acaba sendo maior. Eu vou falar um pouquinho mais disso no sábado, tá? Porque a gente vai olhar mais, como eu já disse, para essa questão, né, uma aula que se volta mais para a relação pessoal e tal, a gente cuidar disso. Mas essa dimensão de eu ter o meu trabalho planejado também ajuda um pouco a quais são as prioridades, né? E aí como é que o que chega do incêndio cotidiano ali, né, da dinâmica cotidiana, que são coisas que não dava para prever, acontecem ali, né? O que dá para prever é minimamente assim, bom, se eu estou numa escola que eu sei que eu tenho muitos casos de indisciplina, eu posso prever que a cada dia que eu estiver na escola, a cada momento que eu estiver na escola, eu terei situações relacionadas a isso com as quais eu vou ter que lidar, né? Reuniões de ponto de controle equipe também se fazem necessárias, tanto para organizar quanto isso, Fabiola. Né? Então, por isso que a gente está falando aqui, olha quantas dimensões, né? Essa aula é o trabalho pedagógico, o trabalho coletivo e planejamento, né? Se a gente não tem, primeiro, essa visão geral, o que estamos fazendo na escola, né? Quais são os nossos objetivos como escola, como essa unidade escolar, o que a gente quer, né, para essa unidade escolar, para que cada sujeito que está dentro dessa escola, cada pessoa que está dentro dessa escola, consiga também pensar o seu trabalho, planejar o seu trabalho a partir desse algo que é comum, né? Cada um do seu lugar, né? Cada um da função que exerce, né? Se não tem encontro também para isso, fica difícil. E aí, é claro, entra outra questão, né? O tempo, a gente sabe que por mais que a legislação garanta o tempo de planejamento e tal, a dinâmica cotidiana da escola muitas vezes a gente não consegue viabilizar que essas coisas efetivamente aconteçam. Né? É fundamental, é necessário, mas muitas vezes a gente não consegue, né? Dada a dinâmica cotidiana da escola. Que estratégias a gente pode criar, por exemplo, para manter esses encontros, né? Óbvio que eles sendo presenciais dentro da escola com tempo garantido, isso é muito melhor, né? Mas que outras estratégias a gente pode pensar nessa organização de uma gestão do trabalho pedagógico, né? E ainda que sejam outro tipo de gestão, mas a aula de hoje é especificamente sobre o trabalho pedagógico, para que a gente possa manter algum mínimo de compartilhamento coletivo, de troca coletiva, e como você disse aqui, Fabiola, não só para organizar, mas para verificar o que já foi realizado, porque aí entra uma outra dimensão do nosso trabalho, que está desde o professor dentro da sala de aula até a pessoa que está fazendo a limpeza da escola. O que era para ser feito, o que foi efetivamente feito, né? O que foi planejado e o que foi efetivamente desenvolvido. Por que algo não foi desenvolvido? Né? A gente manter, de alguma forma, uma sistemática de olhar para isso, aí
cada um em relação ao seu trabalho, mas também pensar em modos de fazer isso em termos de um trabalho coletivo, né? Para quê? Para que possa se reajustar. A gente fala muito, planejamento é flexível, né? A gente repete muito isso na nossa área, né? O planejamento é flexível. Sim, o que significa isso? Primeiro, precisa ter planejamento. Para ele ser flexível, ele tem que existir. Se ele não existe, ele não é flexível, ele não existe, né? Então, ele precisa existir e ele é flexível por quê? Porque algumas coisas eu consigo prever, algumas coisas eu consigo antecipar e pensar ações para isso que eu consigo prever e antecipar. Tem outras coisas que vão acontecer ali na dinâmica do cotidiano que elas não são necessariamente previsíveis, né? No sentido daquele acontecimento naquele momento que vão impactar o que foi planejado. E quando a gente está falando de algo que é mais a médio e longo prazo, mais ainda, algumas coisas podem acontecer e o que foi planejado não conseguir efetivamente ser desenvolvido. O que a gente precisa ter em mente? Se a gente tem objetivos, se a gente tem metas em termos de gestão, é a gente traçar as estratégias para atingir esses objetivos e essas metas, mas fazer também, né, traçar também estratégias, vou chamar aqui de monitoramento, né, de acompanhar o que está sendo feito, de poder rever a rota no meio dela e não esperar, né? O ano letivo acabou, aí é que a gente muitas vezes vai parar para olhar o que foi o ano, quando a gente consegue parar e olhar o que foi o ano. Então, gente, é claro que isso é muito desafiador nas realidades cotidianas que a gente enfrenta dentro da escola pública, né? Mas assim, mas a gente não pode dizer que isso não é importante e que seria necessário que vocês pudessem pensar nessas coisas, né? Como é que o planejamento tem sido feito dentro da escola, e aí planejamento em muitos sentidos. Você recebe uma verba, você precisa planejar como é que essa verba vai ser usada, né? Ela já vem lá, né, com rubricas específicas e tal, mas né, efetivamente cada escola olha com seu conselho escolar e tal, como é que a gente vai usar essa verba, por exemplo. Então, pressupõe-se um planejamento para o uso da verba, né? Eu estava falando da limpeza. A limpeza da escola é planejada? Ela é organizada? Né? Eu lembro, a creche onde eu trabalhei em Caxias por muito tempo, chegou um momento que, por conta da limpeza nas salas, né? Nas salas de referência das crianças, estava sendo um problema, que a equipe diretiva instituiu uma coisa assim, tinha o profissional da limpeza responsável por cada sala. Porque quando era todo mundo responsável por tudo, sabe o que acontece? Ninguém é responsável por nada. Então, assim, quando algo não é feito adequadamente, né, você falar com todo mundo acaba sendo quase um não falar com ninguém, né? Então, a gente refez a rota ali e passou a ter o profissional de limpeza responsável por cada sala. Né? Então, assim, se uma determinada sala, a higiene não estava bem feita, se tinha alguma questão, a gente ia diretamente naquela pessoa. Então, a gente precisou parar para pensar e dizer assim, opa, né, a limpeza da escola precisa ser planejada também e precisa ser acompanhada. Né? Então, mas vejam, a gente não pensou isso antes, a gente foi pensar isso a partir dos problemas que aconteceram e que, no fundo, 4 profissionais de limpeza na creche, todos responsáveis por tudo, ninguém responsável por nada, num certo sentido. Né? Até porque aí ficava, não, ontem quem limpou foi fulano, não fui eu. Hoje quem limpou... E aí? Né? Então, a gente precisou organizar a limpeza também nesse sentido. Né? E que, por exemplo, era uma coisa que a gente não tinha esse nível de atenção, vamos dizer assim, né? Enquanto equipe diretiva, para essa parte da limpeza. Mesma coisa, às vezes, a dinâmica dentro da cozinha, né? No refeitório, ali entre as merendeiras e tal, uma organização, né? Isso é pensado, isso é planejado, né? Enfim, então são coisas que impactam, né? Rosiane está dizendo que também temos na escola reuniões de alinhamento, além de uma agenda semanal que nos norteia, depois fazemos uma análise para saber o que alcançamos e o que não alcançamos. Nossa, Rosiane, devo dizer, né, que tenho certeza que isso deve dar muito trabalho, mas ao mesmo tempo também dá a vocês a possibilidade, né, como assim, pelo menos essa, né, pessoalmente também a sensação que eu tenho, né, das experiências que eu já vivi. Quando a gente conseguia fazer um planejamento coletivo, né, quando a gente conseguia ter reuniões, né, mais
sistemáticas, vamos dizer assim, né? Para trocar ideia, para ver o que a gente tinha feito, a gente se sente mais com o nosso trabalho na mão, né? Não no sentido de um controle, no sentido ruim, mas no sentido até de pertencimento, né? E quando eu vivi momentos, situações em que a gente ficava muito mais nessa lógica de apagar os incêndios cotidianos, a equipe estava assim extremamente desgastada, estafada, porque é meio que assim, né? Você entra na escola e, meu Deus, sabe o que eu vou fazer aqui hoje? Eu não consegui fazer nada do que eu tinha pensado que conseguiria fazer, né? Rosiane continua aqui. Esse planejamento permite que coloquemos todas essas possibilidades, atividades internas, externas, limpeza. Cada um realiza suas funções de agenda, mas auxiliando uns aos outros. Facilita mais do que dá trabalho. Olha, quero pegar essa tua frase assim e botar, se eu pudesse, pegava aqui agora, estampava ela aqui no PowerPoint e deixava, né? Facilita mais do que dá trabalho, né? Porque é isso, né? Quando a gente consegue. É meio que. Se a gente pensar numa orquestra, né? Na metáfora da orquestra ali, a gente tem diferentes instrumentos, né? A gente tem pessoas diferentes, com habilidades técnicas até diferentes, né? Mas tendo que tocar uma mesma música, digamos assim, um maestro que está ali. Né? Tem muito ensaio, alguém foge do tom, o que é que acontece? Né? Mas tem uma harmonia, né? A gente consegue uma harmonia. Pensa, né? Cada um com seu instrumento, cada um com o que tem de técnica, sem ter alguém que pudesse também fazer um pouco essa regência, mas entendendo que assim também esse ou esses, né? A equipe que faz essa regência não, não é tudo que depende dela, né? E aí a gente está falando aqui, né? Por isso eu abri com os princípios da gestão democrática, porque a gente não está trabalhando com uma ideia de uma gestão autoritária, né, de uma gestão que diz o que tem que fazer e todo mundo tem que obedecer, né, mas nesse sentido, e aí eu penso, Rosiane, que isso que você fala, assim, muito possivelmente, e não é nenhum paraíso, né, tenho certeza que não, mas muito possivelmente você disse aqui, ó, cada um realiza suas funções, mas auxiliando uns aos outros. Essa dimensão de que assim, eu tenho que fazer o meu, mas assim, é fazer o meu, né? E estar ajudando o outro, porque também quando o outro faz o dele, ele não me sobrecarrega. Quando eu faço o meu, eu não sobrecarrego o outro. E quando isso não acontece, né? Quando alguém deixa de fazer o seu, na verdade, né? Vai também sobrecarregar outros. Então, construir também uma cultura interna de trabalho, de parceria, de ajuda, e não de disputa, porque vejam, esse exemplo que eu dei para vocês, da equipe de limpeza e da gente colocar as pessoas, né, específicas em cada sala, a gente também teve um efeito disso, que foi um pouco uma certa comparação em quem limpa melhor do que o outro, uma comparação num sentido, digamos assim, mais negativo, né? De gerar alguns desconfortos. Então, a gente também precisou lidar com isso, né? Porque também entram, né, algumas questões, muitas vezes o ser humano é um bichinho complexo, né? Algumas questões também, às vezes, de vaidade e tal, mas quando você vai conseguindo construir uma lógica, né, de trabalho, cuidando das relações pessoais, né, da dinâmica do trabalho, essa dimensão de parceria, né, vale, ela acaba sendo construída, né? A agenda veio da diretora, a diretora já vi que está aqui, né? E comentou que a agenda é um direcionamento positivo e dá muito certo. Fica, então, né, já como sugestão da experiência de vocês para os outros colegas que estão aqui, né, que se ainda não fazem, né, acho que a troca, gente, vocês têm grupo de WhatsApp aí, né, pelo que eu vi aqui circulando no chat, acho que as trocas, sabe, os desafios que vocês enfrentam, as soluções que de repente vocês encontraram, usarem esse espaço coletivo para isso também, né? Porque as nossas aulas aqui dão um tom de algumas discussões e tal, mas a riqueza da troca de experiência, ela é fundamental, né? Vou seguir aqui, só nesse destaquezinho aqui, só volta ali, Adriana, eu coloquei só a lei, né, estadual que fala aí da função de coordenador, estabelece outras funções no Estado e com o decreto de 2014, tá? Só por acaso, se vocês, né, não conhecem ou se não lembram, fica aí a referência, tá bom? Pode passar, Adriana. A gente está caminhando para o final, tá, gente? Aí é só uma organização aqui agora de algumas ideias, tá? Então, destaquei aqui de um outro artigo que eu estou deixando como
contribuição aí para a leitura, para o estudo de vocês. A escola não pode abrir mão das ações necessárias para a efetiva relação de ensino e aprendizagem na formação humana. Esse é um artigo que vai tratar especificamente da gestão e do trabalho pedagógico, tá? Então, dentro daquela nossa primeira pergunta, qual é a função da escola, a gente pensar aqui, né? Efetivar, né, o ensino e aprendizagem numa perspectiva de formação humana, tá? E aí, esse autor vai dizer para a gente, ó, a gestão escolar tem a competência de articular a comunidade escolar quanto aos aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, tendo como prioridade iniciativas que impulsionem professores e estudantes, o bom desenvolvimento das situações de aprendizagem, abertura ao relacionamento recíproco de corresponsabilidade e protagonismo, seria isso, né? Seu foco é aprendizagem de qualidade, desenvolvendo conhecimentos apropriados à vida dos estudantes na lida diária da vida. Quando todos os segmentos são conscientes dos indicadores e metas a serem alcançados, promovendo ações subsidiárias que partam da realidade dos estudantes, com a intenção de fortalecer o aprendizado, mudança nas fragilidades de comportamento e intenções, com o propósito de alentar nos estudantes perspectivas de futuro em sua vida. Então, resumindo aqui, né, algumas ideias que são importantes. A gestão escolar, ela precisa articular a comunidade, tanto em termos pedagógicos, administrativos, financeiros. A prioridade é a aprendizagem dos alunos, né? O foco é a aprendizagem de qualidade. E aí ele diz aqui, quando todos os segmentos são conscientes dos indicadores e metas a serem alcançados. E aí Valéria tinha dito aqui, ó, sabendo quem é responsável por tal ação, fica mais fácil para a comunidade perceber a organização. Porque também tem isso, né? Valéria e Rosiane, me corrijam se eu estiver errada. Essa dimensão também da gente saber, né, da gente coletivamente saber quem é responsável pelo quê, também acaba fazendo com que cada um se implique um pouco mais na tarefa que tem que executar. Naquela ideia de que quando é de todo mundo, não é de ninguém, é para o bem e para o mal, né? Mas quando a gente sabe também quem é responsável pelo quê, a gente acaba querendo cuidar mais daquilo, porque assim, se a minha tarefa era tirar a garrafa daqui e botar para lá, se a garrafa não foi retirada daqui e colocada para lá, todo mundo vai saber que isso não foi feito e a Bruna era responsável por isso. Não no sentido aqui, gente, pejorativo, né, de ficar um fiscalizando o trabalho do outro num sentido ruim, não é isso, né? Mas é na dimensão de comprometimento mesmo e de que acaba tendo uma dimensão de que assim, opa, né, se eu não fizer, todo mundo vai saber de alguma forma que fui eu que não fiz. Ou, né, de repente, poxa, eu sei que a Bruna teve uma dificuldade ali com algo e ela precisava tirar a garrafa dali e botar em outro lugar, eu vou lá e vou ajudá-la porque eu sei que ela precisou correr ali para dar conta de uma outra coisa. Né? É essa mentalidade, né? Viu, Rosiane está dizendo, não estou tão errada assim, né, Rosiane? Fala. É essa mentalidade que acaba sendo construída, né? E não de disputa, não de um controle, de uma fiscalização de um do outro, né? Mas de parceria. A Adriana colocou aí no chat para vocês a lei que eu citei ali. Pode passar, Adriana. E aqui ele vai dar uma ênfase à questão do planejamento, tá? E aí envolvendo as dimensões pedagógica, administrativa, de infraestrutura e gestão de pessoas, né? Como eu disse, a questão da gestão de pessoas a gente vai falar um pouco mais na aula de sábado. Valéria disse, ó, nada é engessado, não há heróis, há times. Isso é bonito, né? Que quando, se a gente pensar nos times, né? Às vezes tem até um jogador que se destaca num jogo, mas eu sempre penso, eu adoro futebol, gente, eu adoro esporte, então vou aproveitar aqui, já que a Valéria citou o time, né? Quando a gente pensa num time de futebol, por exemplo, né? Eu devo dizer a vocês, sou vascaína, né? Então tenho um tempo de sofrimento aí, estou feliz, ultimamente tem ganhado, ontem o jogo com o Fluminense foi um jogo bacana, e vou trazer, né, a relação aqui com o futebol, porque muitas vezes, né, um time investe, por exemplo, na contratação de um nome grande para, sei lá, para estar lá no ataque, né? Esse cara pode ser muito bom atacante, ele pode ser um grande finalizador, ele pode ser um grande artilheiro. Mas se ele vem para um time que não tem uma articulação de meio de campo, por exemplo, para essa bola chegar bem a esse atacante, a esse artilheiro, vai ficar difícil dele fazer gol. Né? Ainda que ele faça algum gol, se ele está num time que tem uma defesa que é uma água, né, que todo mundo passa por ela, vai ser difícil esse time ganhar.
Então, essa ideia, né, de não ter o herói, eu estou tomando aqui, tá, Valéria? Estou fazendo a minha leitura disso, relacionando com essa coisa de time. Eu posso ter um herói lá na frente, mas se eu não tenho um time que suporte, né, que dê suporte, né, que dê suporte mesmo, para que esse herói lá na frente, ou, por exemplo, aí, falando da minha experiência vascaína, né, ter um goleiro como o Léo Jardim, quantas vezes já salvou o Vasco, né? Então, muitas vezes, ele ser um bom goleiro acaba fazendo dele um herói, né? Em alguns momentos. Mas veja, ele fica numa situação que, caramba, né? Ele é um bom goleiro, salva o time muitas vezes, mas cadê o resto do time? Cadê a defesa ali? Né, para fazer uma barreira, digamos assim, para que ele precise mostrar menos essa sua habilidade como goleiro, né, e ficar salvando o time. Então, essa mentalidade, né, de time, em que cada um tem o seu posicionamento, a sua função, tem a sua habilidade mais desenvolvida para isso ou para aquilo, quando se coloca, né, em prol de um coletivo, né, não necessariamente a gente vai precisar ter um que se destaque como herói, né, porque, na verdade, tem um time ali fazendo a coisa funcionar. Né? Então, acho que vale a metáfora aqui. Pode passar, Adriana. Depois vocês podem ler essas coisas com calma. Então, aqui para a gente rapidamente falar de planejamento, né? Planejar, a capacidade de antecipação, eu já falei disso. Quero trazer a ideia de instalação na realidade, gente, para vocês. Porque, assim, a gente não deve planejar em cima de ideais. Ideais em que sentido? Não ideais no sentido de objetivos, no sentido de uma dimensão, né, de sonhos, de esperanças, de apostas para o futuro, mas de situações idealizadas que não correspondem ao que é a realidade em que você está inserido. Então, essa dimensão de saber ler a sua realidade e planejar de acordo com ela é fundamental. Senão, a gente também planeja coisas que elas já não seriam possíveis, dada a realidade em que a gente está inserido. Então, por exemplo, né, a escola está com uma grande infiltração, né, e aí eu vou planejar consertar essa infiltração, mas eu não tenho verba, ou né, lá em Caxias, por exemplo, fazer obra estrutural, me perdoem, eu não tenho a real noção disso em termos de escolas estaduais, mas no município, né, dependia da Secretaria de Obras, né, do setor de infraestrutura da Secretaria de Educação, mas também da Secretaria de Obras. Então, era uma coisa que não estava nas mãos, digamos assim, da equipe diretiva da escola, né, resolver o problema, né? Então, assim, eu planejo consertar uma determinada infiltração na escola, mas isso não está na minha mão, fica difícil de eu articular com o setor, né, externo que precisa dar conta disso. Aí, às vezes, a escola tem uma dimensão de uma parceria com a comunidade, que eu não vou colocar aqui em juízo de valor se é certo ou se é errado, mas são modos, às vezes, de funcionar e que resolve muitas vezes as coisas, né, quando o poder público não faz efetivamente o seu papel, né, uma articulação com a comunidade em que, de repente, alguns pais, né, alguns familiares vão trabalhar a infiltração um pouco mais complexo, né, mas às vezes a pintura da escola e tal, e aí você se planeja na gestão, eu vou comprar a tinta, mas a mão de obra, a comunidade vai fazer essa parte. Né? Olha, é uma outra dimensão de realidade para eu pensar, vou pintar a escola. Né? Preciso pintar a escola, eu tenho verba para comprar a tinta, para pagar a mão de obra. Né? Então, eu preciso olhar para a minha realidade para planejar, porque senão eu vou planejar, vou traçar objetivos, metas, estratégias que não são viáveis a partir da minha realidade. Né? Então, a gente precisa, para planejar, a gente mobiliza conhecimento para a ação, levando em consideração as nossas circunstâncias. Pode passar, Adriana. E aí, aqui, né, algumas imagens para a gente pensar que circunstâncias são essas. Se eu olho para a circunstância que está aqui, na base, né, esquerda inferior aqui, né, esquerda, a gente está olhando de frente, tá, para a tela, nossa esquerda mesmo olhando de frente para a tela, eu vejo um cidadão ali, né, uma pessoa sozinha, tendo que empurrar, né, uma pedra enorme, né, num aclive. Isso é uma circunstância. A pessoa está sozinha, né, enfrentando uma situação que não é nada simples.
Quando eu olho para a imagem que está acima, né, esse que a gente pode ter uma ideia assim, ai meu Deus, o paraíso, né? Tem um céu lindo, a gente vê água, vê um verde ali. Esse paraíso remete a gente a uma dimensão mais contemplativa da vida, né? E a gente tem poucos momentos contemplativos na nossa realidade cotidiana na escola, né? Que é aquele momento em que assim, você pode dizer, opa, algumas coisas fluíram, deram certo, deixa eu ficar aqui agora, né? Apreciando isso. Às vezes a gente tem um pouco essa sensação depois de um evento na escola, se a gente planejou, o evento aconteceu, deu tudo certo, foi um momento bacana, ou, né, poxa, fechamos um bimestre, o resultado foi positivo, né? Tem questões para a gente olhar, a gente dá a possibilidade de contemplação. São momentos raros, né? Que alguns poderiam olhar e dizer assim, circunstâncias ideais, né? Seriam mesmo circunstâncias ideais? Aqui no meio, a gente está vendo aí um mar agitado, um barquinho, né, pequeno, por uma estrutura, né, de um meio de transporte aí que não está lá, né, muito seguro para enfrentar a tempestade. Quantas vezes a nossa circunstância é essa, né? Esse barquinho frágil aí no meio de uma tempestade, num mar revolto, né? E convido vocês a olharem para a imagem que está ali em cima, à direita, né? Que se a gente for pensar bem, olha, a gente tem várias pessoas, a gente tem uma máquina, né? Então vamos lá. Qual é o objetivo aqui? A gente precisa plantar, né? Então vamos lá, pensando, o objetivo da escola, as crianças, os jovens, os adultos precisam aprender, né? Se desenvolver, se formar o mais plenamente possível, né? Então, aqui esses trabalhadores têm o objetivo de plantar. Eles têm as mudas para plantar, eles têm uma máquina para ajudar nesse plantio, e eles são mais de um. E se a gente olhar, talvez se vocês estiverem no celular, alguma coisa assim, a imagem está bem pequena, mas depois vocês vão receber o material, vocês podem ampliar. Né? Cada um desses trabalhadores está fazendo uma coisa diferente. Na verdade, a gente tem uma dupla no meio, uma dupla na ponta, a gente tem o cidadão que está ali dirigindo essa máquina. Né? Então, se eu estou numa circunstância dessa, a minha possibilidade de planejar, de traçar metas, de pensar estratégias é diferente do coitado que está aqui sozinho, né, empurrando um pedregulho acima, né, de uma montanha. Né? Então, não dá para eu estar aqui empurrando o pedregulho para cima de uma montanha e planejar que eu vou plantar a semente num determinado tempo e tal, porque eu não estou naquelas circunstâncias. Né? Então, aqui eu tenho que pensar, eu preciso levar esse pedregulho para cima, eu estou sozinho, né? O que eu faço para eu conseguir levar esse pedregulho para cima? Então, é a partir das circunstâncias em que eu estou, efetivamente, né? Pode passar, Adriana. Então, percebemos que as demandas da gestão escolar relacionadas ao planejamento remetem à estrutura organizacional da escola, tendo em vista seu entendimento como um espaço de compartilhamento de significados, conhecimento de ações entre as pessoas, entendida ainda conforme Libânio como comunidade democrática de aprendizagem que transforma a escola em lugar de compartilhamento de valores e de práticas por meio do trabalho coletivo, que busca a efetividade do processo de ensino-aprendizagem à medida que garante as condições de funcionamento da escola. Eu diria que aqui está um resumo dessa nossa aula de hoje. Né? Então, demandas da gestão escolar, elas são muitas, né? Planejamento que remete a uma estrutura organizacional. Olha que quantas coisas a gente falou hoje sobre essa dimensão de organizar a escola, né? Organizar o trabalho coletivo, né? O autor aqui está citando o Libânio, né, para falar de comunidade democrática de aprendizagem, e a força aqui do trabalho coletivo que busca a efetividade do processo de ensino-aprendizagem à medida que garante as condições de funcionamento da escola. Então, né, a equipe de gestão tem essa tarefa árdua, né, bastante árdua, de garantir as condições de funcionamento da escola a partir de um planejamento, né, que garanta também, né, um modo de organização de trabalho coletivo onde todos são responsáveis, né, pela função mais crucial da escola, que é promover a aprendizagem dos estudantes. Pode passar, Adriana, que eu acho que agora vem as perguntinhas. Isso. Ah, não. Só, né, para fechar mesmo aqui, né? Pensar aqui em termos de planejamento, tá, gente?
diagnóstico e análise da realidade da escola, então, utiliza informações reais, atualizadas, que permitam identificar as dificuldades existentes e as causas, definição de objetivos e metas que compatibilizem a política educacional, lembra? A gente falou lá, né? Tem SEDUC, tem governo federal, tem legislação, as diretrizes da rede e as intenções e expectativas da equipe escolar, o que está dentro da escola, né? O PPP da escola, enfim. E aí a definição de ações, atividades e projetos a serem desenvolvidos em função de prioridades elencadas pela equipe e de acordo com os recursos disponíveis. Então, diagnóstico, análise de realidade, né? A instalação na realidade, quais são as nossas circunstâncias, define metas e objetivos, né? E define ações, atividades e projetos, né? As estratégias para alcançar essas metas e os objetivos, tá? E aí, para a gente acabar, eu coloquei aqui uma brincadeirinha com vocês, assim, né? Tarefa de casa, né? Que não é tarefa de casa no sentido de que vocês vão ter que responder, mandar para mim qualquer coisa assim, mas, digamos, né? Saímos dessa aula de hoje e o que vocês podem pensar, né? Se ainda não o fizeram, quais são as circunstâncias que marcam o seu trabalho? Né? Fazer um diagnóstico da sua realidade. Eu estou na gestão da escola. Qual é a realidade? Em que chão eu estou pisando? Né? Que circunstâncias são essas? Como lidar com elas? Há alguma que você possa mudar? Porque, gente, às vezes, algumas das circunstâncias que a gente encara na nossa realidade, elas podem ser mudadas por nós mesmos. Mas tem algumas circunstâncias que nós não vamos conseguir mudar. Então, pensando em termos de trabalho da escola, que circunstâncias são possíveis de que a equipe gestora, a equipe da escola, consiga mudar essas circunstâncias? E quais são aquelas em que a gente não vai ter ingerência e a gente vai ter que lidar com elas, né? E aí, o que é preciso e possível fazer em termos de gestão pedagógica? Então, ao conhecer as suas circunstâncias, a pensar em como lidar com elas, né? Se tem alguma que você pode mudar ou não, pensar o que é preciso e o que é possível. Prestem atenção nessas duas palavras, né? Porque muitas vezes há coisas que são necessárias, mas que não são possíveis em função das circunstâncias. Então, a gente precisa, nessa delimitação da nossa realidade, né, e do planejamento, de traçar objetivos em termos de gestão pedagógica, o que é preciso e o que é possível fazer. Às vezes é melhor a gente dar um passinho pequeno a cada vez, mas tendo êxito nesse passinho, do que querer muitas vezes dar um passo enorme, né, que as nossas pernas não vão conseguir dar esse passo, né, e aí a gente nem fez o que poderia fazer no passinho pequeno aqui e nem chegou no passão que a gente achou que ia dar, né, e isso muitas vezes, além de gerar frustrações, né, desencadeia também uma série de consequências que mais atrapalham do que mobilizam e potencializam o trabalho. Tá bom, gente? Foi isso que eu preparei para a nossa conversa de hoje. Espero que tenha feito algum sentido, né? Tem aí referências, quem quiser pensar mais sobre essa questão do trabalho pedagógico, a gestão, a função do coordenador, tem textos aí que eu deixei no próprio slide, tá bom? E também já tinha compartilhado com a Adriana 2 textos especialmente para ficar como base da aula de hoje. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão. Enquanto vocês pensam nas dúvidas das questões, eu vou dar um recado para vocês. Vocês têm perguntado da lista de presença das outras aulas. Eu informei no sábado que a lista de presença, na verdade, foi uma solicitação de alguns diretores, né, e diretoras, porque nós faríamos esse controle pelo AVA, até mesmo para fins de certificação e exigência da universidade. Porém, como nós não temos acesso ao AVA e estamos vendo uma alternativa, eu fiz esse formulário de presença, esse é o segundo, obrigada aqui por quem respondeu, acho que foi a Rosiane, né? O segundo, no sábado eu passei uma listagem de presença, já foi ao finalzinho da aula, acho que talvez por isso que alguns não tenham visto, e o de hoje, mas eu vou compartilhar com vocês, fixar também no vídeo, porque muitos diretores têm enviado um e-mail
para a coordenação, informando que justamente nos dias e nos horários da aula, eles estão em atividades na escola. Então, tem assistido em outros momentos também, então vou deixar fixado nos comentários, como o link ele é listado, não é público, então facilita essa compreensão até que nós tenhamos esse lugar onde todos os materiais estarão disponíveis e também essa facilidade em computarmos a presença de vocês, mas não se preocupem, tenho visto todos, tenho acompanhado, acho que é muito importante e quero agradecer de antemão vocês terem ficado, é nossa primeira terça-feira, ainda não criamos, né, um hábito, uma cultura de estar às terças e sábados, então ao vivo é a primeira terça, mas continuaremos nas próximas. E também para dizer que quinta-feira nós temos a reposição da aula da professora Flávia, também às 18 horas, ficará gravada para que vocês possam ter a oportunidade de assistir depois, porque eu sei que alguns estão chegando da escola, outros estão na escola, fica difícil, ou no trânsito, que a gente sabe que muitas vezes no Rio de Janeiro a gente enfrenta as questões no trânsito, correndo até perigos, participando de reuniões pelo celular, pelo telefone, né? A internet fez isso com a gente, de termos mais de 2 funções, os grupos também adentraram as nossas vidas pessoais, mas tem sido a forma de estudarmos e nos mantermos atualizados. Então, quero expressar novamente a minha profunda gratidão à Bruna pelas reflexões que nos foram trazidas, especialmente aquelas inspiradas pelo seu trabalho, pela sua experiência com a coordenação pedagógica, mas também pela sua luta para que, de fato, a escola ela seja viva, né? O projeto político-pedagógico da escola ele seja atuante, de compreender e entender o chão da escola pública, acho que nos fez aprofundar muitas questões e os desafios complexos do Estado do Rio de Janeiro para que a aprendizagem e o desenvolvimento eles aconteçam de forma plena, mas também intencional, além do simples aprender em qualquer lugar, né? Não é de qualquer aprendizagem que nós estamos falando. Estamos falando de uma aprendizagem que acontece na escola de forma organizada, de forma sistemática. Então, é crucial a gente reconhecer que a escola ela é esse ambiente de aprendizagem em sua totalidade, com a infraestrutura como recurso pedagógico, pensar os espaços da escola como espaços de aprendizagem, esse ato de educar, de estar no mundo. Você fala da refeição compartilhada, do poderoso momento que é de viver também, de conviver, de experimentar a cidadania, de diferenciar a alimentação de merenda. Acho que isso é muito importante também quando a gente pensa na organização do trabalho pedagógico da escola, né? Entender como essencial esses nutrientes, a educação nutricional para nosso desenvolvimento, mas também daquelas pessoas que são as manipuladoras dos alimentos, como elas compreendem, as responsáveis pela limpeza, como se entende enquanto educadores. Então, toda essa qualidade do ensino, de pensar esse ecossistema, né, dessa gestão do trabalho pedagógico e aí também da parceria em vez de disputa. Isso também é essencial para a gente. Acho que você vai também nos trazer alguns elementos para pensar. E a Valéria diz planejamento, a alma do negócio, assim, né? Como que a gente vai pensar e planejar esse trabalho coletivo, que também é um desafio, né? Pensar a escola nesse planejamento de forma integrada é um desafio para a gente. Então, muito obrigada. Não sei se tem aqui alguma questão. Não vi aqui para você. Né? Acho que só agradecimentos. Pelo que eu vi, não apareceu questão, não. Boa noite, gente. A gente se encontra na quinta-feira com a Flávia e no sábado novamente com a Bruna. Boa noite.